Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais uma escola bíblica dominical. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para estudarmos o livro do profeta Oséias. Nossa escola bíblica está sendo o livro do profeta Oséias. Então, sejam bem-vindos. Deus nos abençoe nesta manhã no estudo da sua palavra, porque só Ele merece a honra, a glória e o louvor. Que Deus seja bendito eternamente, para sempre. Então, graça e paz nessa manhã. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 7. Capítulo 7 do livro do profeta Oséias, versículo de número 1. Capítulo 7 do livro do profeta Oséias, continuando o nosso comentário. Nós já vimos que Oséias é um profeta do século VIII e que ele está profetizando para o reino do norte e do sul, mas com prioridade, mais ênfase para o reino do norte. E são 10 tribos. Nós vimos que a profecia de Oséias é profecia dramatizada, o amor incondicional de Deus por Israel, mas Israel não quer responder a esse amor. Então nós vimos que a partir, nós vimos agora os oráculos do profeta Oséias, ou seja, as pregações do Oséias, as mensagens do Oséias, vindas da parte de Deus. E vimos que há uma conversão insincera, palavras bonitas, mas capítulo 6, conversão insincera. Desculpe, irmãos, eu troquei o nome do... Obrigado, Ian. Obrigado por ter... Eu estava dizendo Oséias, desculpe. É Abacuque. Então nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque. E nós vamos hoje fazer a conclusão do livro do profeta Abacuque com o seu salmo. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. E eu queria que você me desse o retorno, se a voz está chegando, se o som, o áudio está saindo bom, se a música de fundo não está muito alta. Então, se está tudo bom aí, dando para ver direito, a imagem está boa, então me dê aí um sinal. Então, Abacuque capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de cântico, sob a forma de cântico. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força.
Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. E os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado contra os ribeiros? Foi a tua ira contra o mar, o teu furor, para que andasses montados sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com os rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do teu relâmpago, a tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça de seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as alturas, para o cantor-mó, sobre instrumentos de corda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, porque precisamos, ó Deus, da Tua bênção, porque precisamos da Tua misericórdia, porque precisamos que fales aos nossos corações. Em nome de Jesus, o Teu Filho de Deus, ajuda-nos a Te servir, ajuda-nos neste momento, ó Deus, em que vamos meditar na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te oro e te agradeço. Amém. Então nós vamos hoje falar sobre o Salmo Abacuquiano, né? Sobre o Salmo de Abacuque. E eu queria saber se o som tá bom, o som de fundo tá bom. De irmão me desse um toque aí, dizendo, ó, tá normal, não tá incomodando, não está alto demais, está numa altura boa. Então este é um dos únicos salmos que está fora do saltério, ou seja, do livro dos salmos, né? E nós já vimos o livro do profeta Abacuque, que é um livro que vai nos dizer que nós já vimos que é uma queixa, Abacuque faz uma queixa porque ele não está entendendo, certo? Então os irmãos me digam aí se o som não está muito alto, o som da música de fundo, né? Nós estamos tentando cada dia melhorar, cada dia aprender, né?
Então, graça e paz a todos. Então vamos lá para o nosso Salmo Abacuquiano, capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. Então ele está dizendo que essa oração foi transformada em um salmo, em um cântico. A palavra psalmos, no grego, quer dizer louvor. Pai do Senhor, irmã Kelly, Deus abençoe. E nós vamos ver alguns elementos comuns nos salmos, certo? O que os salmos são? É o Marcos. Deus abençoe, Marcos. O Senhor seja contigo. Os salmos são experiências escritas em forma de cânticos. Nós já vimos num resumo bem rápido que Abacuque ele está vendo a injustiça em Judá e ele faz uma queixa a Deus. E ele acha que Deus não está agindo. E a partir do versículo 5, Deus diz, do versículo 4, 5 Deus diz que vai trazer a Babilônia, né, para punir Judá. E aí Abacuque entra em crise, porque Deus ainda, além de dizer que vai trazer a Babilônia, ele descreve o seu poderio e a sua crueldade e a sua capacidade de destruição. Então Abacuque agora, ele ficou atribulado com isso. Porque ele imagina o seguinte, que é a espécie de lei de talião, lex talionis, e que a punição é infinitamente maior, né? E aí ele faz uma segunda queixa, né? Porque a teologia dele não está batendo com a sua realidade. Ele crê que Deus é eterno, ele crê que Deus é santo. E ele não entende como é que Deus permite que uma nação má, pagã, como a Babilônia, sirva de instrumento nas mãos de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus que não tolera o mal, para punir o povo de Israel. E aí vem o capítulo 2 com a resposta divina e Deus revela a ele. E aí Deus responde a Abacuque dizendo que ele escreva a visão, que Deus está no controle. E Deus diz para ele que essa visão tem que ser preservada, por isso escrita. E Deus diz para ele o segredo, né, que vai ser o versículo fundamental da teologia cristã, na soteriologia, que é: o justo viverá pela fé. Então o justo viverá pela fé. E aí Deus diz os ais sobre a Babilônia, que a Babilônia também será punida. Então ele está dizendo: a Babilônia vem, isso é irreversível. Mas ele está dizendo que a Babilônia não permanecerá, porque sua alma não é reta. E ele diz: quem vai permanecer é o justo. Então Deus está dizendo a Abacuque que, apesar do poderio do ímpio em todas as épocas, em todos os momentos da história, que o poderio do ímpio, a sabedoria do ímpio, as armas do ponto de vista humano falando foram infinitamente superiores, quem vai permanecer, quem vai durar? E aí Jesus disse: essa geração não passará. E a geração que não passaria seria a nação de Israel. Então Abacuque agora, sabendo que Deus vai julgar os babilônios por causa dos ais, ele agora compreende que mesmo a poderosa Babilônia, que vem atacá-los com certeza, isso Deus deixou claro, mas ele sabe que Deus conservará em vida aqueles que nele creem, ou seja, os justos, que a Babilônia não vai conseguir destruir Israel, porque Deus é justo, não porque Israel mereça, mas porque Deus é justo. Então ele sabe que se alguém tem que perecer, se alguém é a Babilônia,
Porque segundo a própria análise de Abacuque, o judeu é mais justo que a Babilônia. Então, de posse desse conhecimento agora de que o justo vive pela fé, ele faz uma oração, certo? Agora ele faz uma oração. E este salmo de Abacuque vai ser um salmo onde ele vai reviver a história vitoriosa de Deus no comando da nação de Israel. Mas antes ele vai transformar isso num salmo e vai dar ao cantor. E esse vai ser cantado no templo. Então ele diz assim, oração de Abacuque, ele começa narrando, sob a forma de cântico. Aí ele vai usar um termo, que eu usei para um aluno lá do CETAD, a turma de quarto, da conjunção. Ele ficou perturbando, eu boto as coisas, e ele só vive perdendo e trocando de celular. Aí mandou perguntar, poxa, pastor, eu estou fora do grupo. Quais são as informações? Eu disse, está nos Salmos. E ele disse, que salmo? Eu disse, em vários. Qual é o versículo? Eu disse, sei lá. É o Selá que tem aqui, certo? Então, ele vai usar muito o termo Selá. Se você pegar uma Bíblia mais antiga, você vai ver que esse é um salmo que tem o Selá, e essa palavra Selá era um interlúdio, certo? Ele servia para dar uma parada, ficava só o som tocando, os instrumentos, e o povo parava para meditar, não cantava por cantar. Não saía da boca palavras que não fossem refletidas. Então ele vai dizer, Deus veio de Temã, o santo do monte Parã, a Selá, a sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. E aí o terceiro, então o primeiro é que ele escreve agora, diferente. Agora não é mais uma queixa, agora é um salmo de louvor. Segundo é o uso do termo Selá. E terceiro é que é dirigido ao mestre do canto. Então agora do capítulo 2, os versículos 2 ao versículo 19, nós vamos ver o que diz o salmo. Então já sabendo que ele tem, que é um salmo escrito em forma de salmo, que tem as anotações que uma música existe, e que foi escrita de forma poética. Então, o profeta passa das perguntas para a visão teofânica de Yahvé. Então, até então, ele tinha feito queixas, mas agora ele tem uma visão de Deus. O profeta começa a narrar, certo? Uma visão de Deus a partir do Êxodo, onde Deus saiu com seu povo, certo? Então ele vai pedir agora a Deus que faça de novo aquilo que ele sempre, desde criança, foi ensinado nas Escrituras, aquela trajetória maravilhosa de Deus com o seu povo. Então agora ele vai pedir a Deus que faça isso, certo? Aí ele diz assim, o profeta sabe que o juízo é inevitável e ora por socorro, certo? Olha o que ele diz, aí ele vai dizer, na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele sabe que o juízo é inevitável, que não tem jeito, o povo não se arrependeu, a Babilônia vem, mas ele sabe que o justo. Então, quantas vezes nós estamos preocupados com o injusto que está dentro da comunidade?
Quantas vezes nós estamos preocupados porque nós estamos vendo injustiça dentro da comunidade. Era a dor Abacuque, certo? É a síndrome de Abacuque. Mas agora Abacuque tem certeza de que quem é realmente santo, quem é realmente temente a Deus, esse viverá. Né? É como se Deus dissesse, pessoal, está vindo aí um país islâmico, eles vêm com muito poder, vão atacar o Brasil, vão fechar as igrejas, tinha muita gente que já começar a se desviar aí, vão começar a matar crente, vão dominar a nação, e aí a gente começasse, mas Deus, como é que pode ser? E Deus dissesse, não vem só eles não, eu vou trazer também a Índia com todos os seus deuses. E os indianos vão fazer uma união juntamente com os árabes. E eles vão atacar vocês. E vai haver uma destruição total. E aí a gente ficaria, mas Senhor... E Deus dissesse, não, mas também eu vou trazer os africanos, aqueles que são guerrilheiros, que invocam espíritos, e eles vêm para o Brasil, todo mundo está marchando aí rumo ao Brasil, estão vindo por terra, ar e mar, e vão punir essa nação cheia de pecados, vão punir essa nação corrupta. E a gente ficasse assim, e Deus disse, mas não se preocupe. O verdadeiro crente viverá. O verdadeiro crente viverá por sua fé. Aquele que crê de verdade, esse continuará existindo. Mesmo que o Brasil seja destruído. Então entenderam que isso aqui é uma metáfora, para que a gente possa entender a situação de Abacuque. Então, sabendo disso agora, desculpem, meu nariz hoje está horrível. Então ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, lembra que ele ouviu a palavra do Senhor agora sobre a visão, sobre o juízo sobre a nação de Israel e sobre a Babilônia. E aí ele disse, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então essa palavra avivar aqui, que é muito usada, esse é um termo muito usado para culto de avivamento, né? O profeta, a palavra avivar aqui é lembra-te. E o termo no hebraico é como se tivesse uma letra quase apagada e você fosse lá e escurecesse. Então ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra, porque não existe avivamento sem ouvir a palavra. Todo avivamento é originado pela palavra de Deus. Não existe avivamento genuíno sem a palavra de Deus na sua centralidade. Aí ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então é como ele está dizendo assim, Senhor, assim como o Senhor agiu desde o Êxodo, faça de novo, aviva, escreva em letras legíveis a tua história tremenda, a tua história maravilhosa. Então ele diz, faz de novo, avivar quer dizer, traz à vida aquela história. Do jeito que o Senhor fez desde o Êxodo, faça de novo, Senhor.
a viva no meio dos anos a notifica, ou seja, Senhor, tu tens uma história, tu tens currículo, tu tens, ó Deus, muitas qualificações, tua história é uma história. Vocês, como é que tá chegando aí a internet? De internet aqui tá, eu tô vendo, agora melhorou um pouco. Então ele diz assim, e no meio dos anos a notifica. Ou seja, Deus, essa história que o Senhor traçou de vitória com o seu povo desde o Êxodo, faz de novo. E aí ele fala as palavras tremendas. Ele diz assim, na ira, Senhor, eu sei que vem sobre Israel a tua ira. E ela vem montada nos cavalos da Babilônia, no poderio bélico da Babilônia. E ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, nós merecemos, mas não dês o que nós merecemos. Ele está dizendo, em meio à tua ira, a tua justa e santa ira, lembra-te de que és misericordioso. E eu peço nesta oração que durante a ira, já que é impossível que a Babilônia não venha, porque não que o Senhor não possa, mas que o povo de Israel não quer se arrepender. Então na hora da ira, no momento da ira, quando a Babilônia estiver para nos destruir, lembra-te da misericórdia. Lembra-te de que és um Deus misericordioso. E quando Abacuque diz assim, Senhor, aviva, ele diz literalmente, repete os teus atos em nossa época. Então, assim como o Senhor livrou lá no Egito, assim como o Senhor livrou na história, então livra agora, faz de novo. E ele diz, lembra-te da misericórdia em tua ira. Certo? Quando fores agir com ira, não te esqueça da misericórdia. Porque ele já sabia, né, que Deus é um Deus misericordioso. Um grande problema, irmãos, nas nossas orações, é que muitas vezes nós não conhecemos a Deus. Por isso nossas orações são orações tão ralas, tão rasas. E nas horas de dificuldade nós não sabemos como orar, porque o estudo da Escritura nos ensina a compor. O estudo das Escrituras, que nós chamamos de teologia, ele nos ensina a nos relacionarmos com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Mas ele nos ensina também a orar, a pregar. Então tem serventia, tem utilidade, é uma palavra mais clássica, em todas as áreas da vida. E aí o profeta agora lembra dos atos de Deus no passado. Olha o que ele diz. Deus veio de Temã, e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu dos seus louvores. Certo? Vocês lembram da Transjordânia? Transjordânia é o que nós chamamos aquelas 2,5 tribos que ficaram do lado de cá do Jordão, em desobediência à palavra de Deus. A terra prometida era do outro lado do Jordão, mas 2,5 tribos, a tribo de Gad e de Manassés, certo? E elas pediram para ficar do lado de cá e Deus consentiu. Então existe a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. Então existem algumas coisas que Deus permite, embora não aprove totalmente, como é o caso
poligamia de Salomão, de Davi, né? Então Deus não aprovava, mas permitia, tolerava. Então ele está aqui, essas tribos estão do lado de cá, e quando Deus vem cá o Egito, certo? Então, no Êxodo, a conquista vem por essas áreas, certo? Se nós formos ler, né, o avanço de Yahvé para ajudar Israel no Êxodo e na conquista, ele vem por esses lados, certo? Ele vem como um capitão, como um soldado, como um general, melhor dizendo, para atacar o Egito, certo? E aí nós vimos que o Egito sai espoliado, né? Despojado, o povo de Israel sai como um exército da terra de Israel e não como cativos. Eles saem trazendo os despojos, e a imagem que passa, né, se alguém pega o texto e edita, né, para fazer um filme, e começa com as pragas, então esse alguém não vai lembrar que o povo de Israel era um povo fraco, oprimido, mas vai imaginar que o povo de Israel tinha atacado o poderoso império egípcio, tinha vencido o Egito, seu Deus era maior, porque naquela época se media o poder de um Deus pelo que o seu povo era capaz de fazer, atribuía-se a Deus todas as bênçãos que vinham sobre o povo, como também as maldições. Então Israel agora está saindo do Egito com roupas, com ouro, com prata, e você olha para trás, o Egito está destruído. Os animais estão doentes, a água está transformada em sangue, as árvores foram destruídas. Então o Egito está destruído, porque entrou uma força poderosa que destruiu o Egito. Então Israel agora está saindo de lá. E aí, mas onde é que tudo começa? Em Temã e em Parã. Deus vem pelos lados, são terras de Esaú. Então Deus vem por aqueles lados. E aí, existe também uma batalha espiritual, uma teológica, é que esses dois lugares são divindades cananeias, Temã e Parã. E o profeta está dizendo, Deus veio sobre Temã e Parã, e Temã e Parã, que eram lugares geográficos de Esaú, que era inimigo ferrenho de Israel, foram os primeiros a sentirem o poder de Yahvé. E aí ele fala da gloriosa manifestação teofânica, de teofania, teos, Deus, faino, manifestação. Da manifestação visível no Êxodo. Olha, ele diz o seguinte. Então lembra, ele está contando a história a partir do Êxodo. Né? E ele quer que Deus faça de novo, porque onde é que ele vai encontrar fé? Na Escritura. É? Por isso ele diz, olha Senhor, eu fui ler a tua palavra de novo, eu já conhecia bastante, eu sou um profeta cultico. E quando o Senhor falou, eu voltei para a palavra, e aí eu vi que a tua trajetória, que o Senhor tem currículo, que a tua trajetória é enorme, que o Senhor veio logo. O Senhor podia ter vindo por um lugar mais fácil para atacar o Egito, mas o Senhor veio por Temã e Parã, pelas divindades cananeias, e o Senhor veio pelo território de Edom. Então, se o Senhor veio pelo território de Edom, que são nossos inimigos clássicos, aí ele vai falar dessa visão teofânica, assim, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés.
Então ele está dizendo o seguinte, que Deus tem dois acompanhantes, raios, certo? Que saem da sua mão, ele vem com uma luz e raios brilhantes, dois raios, um de cada mão. E era costume no Oriente Médio todo rei vitorioso ter a sua companhia, os seus ajudantes. E aqui ele diz, Deus traz um raio em cada mão. Mas o que vai nos orientar sobre o pensamento de Abacuque é que ele diz assim, adiante dele ia a peste. Ele está lembrando lá do Êxodo. Ele está lembrando de raios de fogo, que foi o que caiu lá para envergonhar a deusa Shô, né, sob seus pés. Então ele está lembrando, certo? O pavor das nações que viram a manifestação de Yahvé. Ele vai dizer, olha Senhor, quando o Senhor chegou trazendo praga, trazendo peste, eu fui ler a tua palavra. Aí ele assim, parou e mediu a terra. Naquela época, a medir ou era para construir ou era para destruir. Olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados. Tudo aquilo que era seguro, agora se transformou em insegurança, quando Deus veio. Aquilo que era eterno, deixou de ser eterno. As nações agora que estavam cativas lá, Deus fez separação entre uma e outra. Deus fez separação entre o Egito e Israel, por exemplo. Então esse Deus é justo. Ele diz assim, parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Ele está dizendo, eu, Senhor, que estava duvidando da tua injustiça. Senhor, estava com algum tempo que eu não andava lendo a Bíblia. Senhor, eu entrei em crise porque eu não estava lendo a Bíblia. Eu não vi que lá no Egito o Senhor fez separação entre o justo e o ímpio, entre o que teme o Senhor e entre o que não teme. Mas agora que eu voltei para a Bíblia, que eu estou bem crente, agora eu estou olhando, estou vendo, o Senhor parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Senhor, quem foi destruído foi o grande, quem foi destruído foi o que pensava que era eterno, foi aquele que tinha a ilusão de que ia durar para sempre, foi esse que foi destruído. Aí diz assim, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é teu. Ele está dizendo, olha Senhor, o Egito se encurvou. O Egito se dobrou. O faraó, ele resistiu, mas chegou uma hora que ele não pôde mais resistir o teu tremendo poder. E aquele que pensava que era um Deus, que pensava que seu reino jamais seria abalado, ele agora se curvou diante de ti. Aí ele diz assim, vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Quando Deus está agindo no Egito para quebrar o coração de Israel, e Deus sai com Israel de forma tremenda e poderosa, tem dois povos que teriam sido os primeiros a receber a vinda de Deus daquela direção. Esses são nômades beduínos, caracterizados por suas tendas, são Cusã e Midian. Era um povo nômade que habitava o deserto e que foram testemunhas da ação de Deus na história, da ação de Deus contra o Egito. E vendo aquilo, foram os primeiros a temerem, certo? E agora ele vai ver Yahvé como um grande guerreiro, do 8 ao 15. Aí lembra o que Yahvé fez ao mar e ao rio Jordão. Olha o que ele diz. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Ele está pensando, Deus, o senhor está virado contra o mar vermelho?
pois o abriu? O senhor está virado contra o Rio Jordão, pois o abriu? Não. Certo? Ele está lembrando do poder de Deus. Irmão, vou dizer mais uma vez, lê a Escritura, afirma o ministério espiritual da saúde, faz bem. Abacuque agora que começa a ler a Bíblia, que começa a ver o currículo de Deus, certo? Ele começa agora a dizer, Senhor, não era contra os rios, porque o verbo lá vai ser fere o mar, né? E fere o rio. Era levantar a vara para ferir. E Abacuque faz a seguinte pergunta, Senhor, o senhor estava com raiva do mar, para ferir o mar? Era do rio Jordão que o senhor estava irado? Então, ele está traçando a história agora desde a saída do Egito, que teve que ferir o mar, até a entrada na terra de Canaã, que teve que ferir o rio Jordão. Então ele está lembrando agora dessa trajetória gloriosa de Deus, que apesar da impenitência do seu povo, da dureza de coração, é uma viagem não tranquila, mas é uma chegada segura. Então é aquilo que nós dizemos na teologia. Deus não promete uma viagem tranquila, mas uma chegada certa, né? Então ele está dizendo agora, foi o teu furor para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Então ele está dizendo que Deus agiu com salvação para com a nação de Israel, desde a travessia no Mar Vermelho até introduzi-los na terra de Canaã. Aí ele diz assim, descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Então, ele está lembrando de onde? Do Êxodo. Ele está lembrando da travessia do Mar Vermelho, certo? O mesmo tema também é retomado, certo? E é empregado no contexto dos poderosos atos salvíficos de Deus no Êxodo e na conquista, quando o Mar Vermelho e o Rio Jordão foram fendidos pelo poder de Deus. Então ele está vendo todo esse leque, ele está vendo toda essa história. Lembra que a visão de Abacuque era uma visão circunscrita a Israel. E aí Deus chega e diz a Abacuque, eu quero ampliar a tua visão, e eu quero te mostrar que eu não sou apenas o Deus de Israel. Eu sou o Deus do mundo, do cosmos. Eu sou o Deus total, o Deus universal. E Abacuque não conseguia enxergar. E agora Abacuque está enxergando tudo. Ele está vendo numa só visão toda a história, desde o Êxodo até a conquista da terra de Canaã. E ele fala da inundação do mar que destruiu os egípcios com seus cavalos e seus cavaleiros. Aí ele agora passa do Egito, né? Ele está vendo uma visão completa da trajetória de Deus, e agora ele vai para o povo de Israel na terra prometida, certo? Ele vai ver a ação de Deus nos dias de Josué. Olha o que ele diz e vê se você lembra. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Quando você vê isso, aí você diz, agora eu já sei. Meu Deus, eu li tanto isso aqui, e às vezes eu pulava porque eu não estava entendendo nada. Mas agora eu sei, ele está contando a história, ele está dizendo, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, faz de novo, Senhor, estou lendo aqui na tua escritura, Senhor, voltei para ler a Bíblia na carreira, Senhor. E ele diz, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas,
ao resplendor do teu relâmpago e da tua lança. Então ele está lembrando da conquista, está dizendo, ó Senhor, o Senhor libertou o seu povo, introduziu-os na terra, e agora na terra, depois da morte de Moisés, teu servo, o Senhor agora está com a liderança, colocou Josué na liderança, e o Senhor foi capaz de parar o sol e a lua para que Josué vencesse a batalha. Então agora ele já está nos dias de Josué, então a história vem caminhando, certo? E aí agora ele mostra como Yahvé feriu o Egito, o mesmo ele fará com a Babilônia. Certo? Ele está dizendo, olha Deus, assim como o Senhor fez com o Egito, ele leu a Bíblia e a fé dele voltou. Certo? A teologia dele se encaixou. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo. O Senhor foi lá no Egito para salvar, para libertar o teu povo, para salvamento do teu ungido, que Israel aqui é visto como um. Lembre-se que na Bíblia ninguém é visto isoladamente. Nós somos vistos em cooperativas, nós somos vistos como uma multidão que forma uma unidade. Por isso o pecado de Acã era pecado de Israel. O pecado de Adão é pecado de toda a raça humana. Aí diz assim, para salvamento do teu ungido. Quem é o ungido aqui? Israel, que foi escolhido por Deus. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Tu feristes o Egito. Veja que o verbo está no tempo passado. Descobrindo os fundamentos até o pescoço. Ou seja, o Senhor destruiu tudo. Não ficou nada lá de pé. Certo? Aí ele mostra o triunfo de Yahvé sobre os seus inimigos. Ele diz, tu abriste com os teu próprio cajado, tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Deus está dizendo, olha, o Senhor usou contra eles as suas próprias armas. Eles me acometeram tempestuosamente para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Ele está dizendo agora, falando de Israel como um. Certo? E ele diz, olha, o Egito todo pensou que ia nos destruir. Eles vieram com vontade de nos destruir. Ele diz, tu com os teus cavalos marchastes pelo mar. Lembra do mar? Tu, ele está se referindo àquele momento em que Faraó sai com todos os seus exércitos no encalço para destruir Israel e que Israel fica encurralado no deserto e posteriormente diante do mar vermelho. Ele está lembrando agora. E aí ele diz assim, tu marchastes com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ele está dizendo, o Senhor já estava lá na frente. O Senhor era o líder. O Israel, a partir daqui, Deus começa a se chamar Yahvé Savaote, o Senhor dos exércitos. Mas quem era o seu exército? Certo? O exército de Deus era de escravos, de gente pequena. O único grande que tinha era Deus, e assim é hoje. O exército de Deus é de gente pequena, e o único grande é Deus. Na mitologia cananeia, Baal havia enfrentado o Deus personificado Yan, que era o mar, também chamado de Rio Juiz. E agora está dizendo, olha, quem venceu o mar, quem destruiu o mar não foi Baal. Baal não existe, Baal só existe na crendice de vocês. Aí agora, depois que o profeta vê tudo isso, volta para a história, volta para a Bíblia,
sua fé é refeita, certo? Ele agora começa a entender, certo? Nada como uma boa Babilônia para fazer a gente voltar para a Bíblia. Nada como uma grande tribulação para nos fazer orar, voltar para a Bíblia, começar a ter respostas de Deus. Porque, irmãos, a gente quer respostas muito fáceis. E as perguntas que nós fazemos não são perguntas pertinentes. As pessoas se preocupam com coisas irrelevantes. Nós não nos queixamos diante de Deus com coisas que fazem diferença. O grande problema é esse, é que as nossas indagações são indagações de nível intelectual e de curiosidade. O que muita gente queria, na verdade, era um livro de resposta a certos textos da Bíblia. Eu acho que seria um best-seller se a pessoa escrevesse um livro sobre a mulher de Caim, sobre a mulher de quem era a mulher de Ló, certo? Sobre Melquisedeque, livros assim, sobre o espinho na carne de Paulo, certo? E explicando geralmente o que era. Se alguém por acaso descobrisse um livro enterrado, um arqueólogo, e ele descobrisse vários livros enterrados, e nesses livros ele descobrisse que a mulher de Caim, certo? Ela tinha o nome tal, ela morava em lugar tal. E quando Caim chegou na terra de Nod, aí ele explicasse onde ficava a terra de Nod, e que Caim foi para lá, e quantos filhos Adão teve antes de cair, e que eram meninas, e o nome das meninas, e como eles viviam, e como era o nome da fruta, era maçã, era pera, que fruta era essa? E a pessoa descobrisse numa arqueologia um fruto que ninguém nunca viu, e aí descobrissem restos de animais comprovadamente lá no Monte Arará, lá em cima do monte, e achasse pedaços de peixe do mar, de pargo, de cavala, lá nas geleiras, lá em cima no alto do monte, as tábuas assim com o nome Noá, tábuas da arca, e achasse assim, o povo ia ficar assim, menino, fosse escrever um livro pessoal, e achasse a família de Melquisedeque, ou que Melquisedeque nunca teve família, que alguém chegou e disse, olha, ele não tinha genealogia. Aí, irmão, o que esse livro ia vender não era brincadeira. E o espinho na carne de pau, o que era. Mas a gente não se preocupa com coisa relevante. Abacuque está preocupado com injustiça. Abacuque está preocupado com violência. Abacuque se queixa da realidade não estar batendo com aquilo que ele conhece sobre Deus. Abacuque quer resposta de Deus, mas não resposta de Deus. E as nossas perguntas são tão crianças, são tão infantis, que nós não temos coragem de perguntar a Deus. Mandam para mim. Perguntamos ao outro. Porque são tão irrelevantes que a gente não tem coragem de chegar para Deus e dizer, Deus, por que o Senhor tolera estes políticos injustos? Deus, por que o Senhor tolera um país tão violento que mata mais do que a guerra? Deus, por que o Senhor tolera a prostituição? Deus, por que o Senhor tolera a infidelidade conjugal?
Deus, onde o Senhor está? Que não vê estas crianças que estão na rua sem pai e mãe, ou muitas vezes alugadas para terceiros, pelos pais e mães. Você diz, Senhor, eu grito que tem gente passando fome. Eu grito, meu Pai, que tem gente necessitada. Eu grito, Pai, que estão matando as pessoas. Eu grito, meu Deus, que o banditismo está tomando conta da nação, que o terror está vindo para a nossa nação, que os políticos nada fazem, que quando alguém ainda vai lá e prende os homens de preto, que eram para serem juízes, punem pelos bandidos. Que era para a gente se estar queixoso igual Abacuque, dizendo assim, Pai, o bandido vem e rouba o justo, e o justo perde o seu bem, que comprou com tanta dificuldade, e nós ainda temos que pagar um salário à família dele, e o mundo acha isso justo. E as pessoas que trabalham nesta área, na área da assistência social, ainda defendem. Quando a gente diz, olha, eu tenho que pagar o dinheiro. Não, não é o bandido. Você é o ignorante, não é o bandido, é a família dele. Pois ele que não fosse roubar. Pois ele que fosse trabalhar como qualquer pessoa. Normal, mas nós vivemos em um mundo onde as nossas perguntas são perguntas, meu Deus, e Abacuque está aqui tendo respostas de Deus, porque perguntou as perguntas certas. Então eu espero que a gente amadureça, e que as nossas perguntas sejam perguntas relevantes, porque, irmãos, nesses tantos anos, eu tenho estado cansado de responder, ou até nem responder mais, a certas perguntas que não merecem resposta. Como é que a pessoa está preocupada em saber quem foi a mulher de Caim? Se Caim não prestava, imagina quem casou com ele. Em uma sociedade com tantos problemas. E aí ele diz assim, agora é a resposta de fé do profeta. Ele agora vai, certo, responder. A experiência pessoal do profeta com Yahvé. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Agora Abacuque não está mais se queixando, não. Agora Abacuque não está, cadê o Senhor? Eu clamo justiça até quando? Não. Agora que ele ouviu a voz de Deus, que ele leu o currículo de Deus, ele está se tremendo. Ele diz assim, o meu ventre se comoveu. Lembra-se que eu já disse a vocês que para os antigos os sentimentos estavam aqui, nas entranhas, aqui, né? Então ele diz assim, o meu ventre, Senhor, quando eu ouvi, embrulhou o estômago, Senhor. Aí eu comecei a gaguejar. É isso que significa lábios trementes. Lembra de Moisés que disse, Senhor, eu sou gago, eu tremo, eu falo com dificuldade? Meu irmão, na presença de Deus, todo mundo treme. Na presença de Deus, todo mundo fica aqui. Na presença de Deus não dá para formar duas sílabas. Quando você descobre o poder de Deus, quando o poder de Deus se manifesta, meu irmão, não tem mais dúvidas. E a primeira pessoa afetada somos nós. Deus trata Abacuque, Deus responde a quem procura. Deus atende.
E a primeira pessoa, se nós queremos ver a ação de Deus, nós temos que saber que a ação de Deus começa em nós. Que o primeiro agir de Deus não é na Babilônia, não é em Israel, é em Abacuque. E ele diz, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, ou seja, não ficou força. É o que hoje se chama de perda do tônus muscular. É aquela pessoa que não aguenta mais ficar em pé. Não tem força nas pernas. Abacuque agora perdeu, foi tudo. E ele assim, e estremeci dentro de mim. Ei, Senhor, e tudo aqui dentro agora está tremendo. Aí ele diz, aí ele agora vai pedir, descanse eu no dia da angústia. Certo? Provavelmente Abacuque está pedindo para não estar nem vivo. Certo? Descanse eu no dia da angústia. Ou provavelmente ele está pedindo, Senhor, me ajuda a crer. Me ajude a crer quando a Babilônia vier. Porque, irmãos, e todos os que estão me ouvindo, sejam vocês cristãos ou não, é muito fácil você falar. É muito fácil dizer como vai ser antes do problema chegar. Pedro disse, Senhor, ainda que seja necessário morrer, nunca te negarei. A gente geralmente diz as coisas, mas Abacuque está pedindo a Deus o seguinte, ó, eu estou apavorado. Eu sei que a Babilônia vem, mas olha o que ele diz, descanse eu no dia da angústia. Que na hora da tribulação, Senhor, eu esteja confiando em Ti. Que a minha fé não vacile. Que hoje que eu ainda estou sem ver aí a Babilônia batendo na porta, eu ainda estou com fé. Mas quando eu ver o mal chegar, que eu continue descansando. Que eu confie em Ti. Porque o descanso emana da fé. O descanso emana da emuná. A fé nos faz descansar em Deus e dizer, Senhor, por maior que seja a atrocidade, por maior que seja a violência, por mais que sejamos levados cativos, por mais que a Babilônia destrua, não deixe eu perder a fé. Não deixe que eu, quando eu der uma olhada de cara, frente a frente com a realidade, que eu perca esse descanso, essa confiança, essa emuná. E aí ele diz assim, quando ele quer tá isso, assim, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele diz, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então ele sabe que a destruição vai ser certa, mas que Deus vem contra esse povo. Ele sabe que a destruição é certa. Irmãos, e o grande problema é esse. É que muitas vezes nós queremos mudar a agenda de Deus sem mudar a nós mesmos. Nós queremos que Deus mude. Nós queremos que Deus retire a pandemia sem vermos as pessoas arrependidas. Nós estamos orando, e isso é correto, para que Deus acabe com a pandemia. E Ele tem poder de tirar. Mas você está vendo gente arrependida, gente dobrada, gente encurvada diante de Deus. Gente que está se convertendo. Ou pessoas que estão doidas que a pandemia saia para sair para o bar, para a prostituição, para cometer todos os pecados que não pôde até agora.
Se você entra na internet, a prostituição está do mesmo jeito. Eu tenho copiado mensagens e colocado nos grupos da internet, do Instagram, das redes sociais. E você cada dia está vendo mais mulher se oferecendo. E mulher linda. Você está vendo cada dia mais homem enveredando pelo homossexualismo. A gente está vendo cada dia mais gente se drogando, a gente está vendo uma corrupção a cada dia, a gente está vendo gente se aproveitando da pandemia para ter recursos, para conseguir dinheiro. E aí ele diz, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo, que ele nos destruirá. Então ele tem certeza que vai ser destruída a nação, mas mesmo assim ele tem certeza também de que Deus destruirá a Babilônia. Aí, o triunfo da fé sobre as circunstâncias. Agora Abacuque vai dizer um dos textos mais lindos. E se um dia você for fazer uma dedicatória a mim, saiba de que esse é um dos textos que moram no meu coração. Que diz assim, porquanto, agora ele vai concluir. Já que eu vi a ficha de Deus, o currículo de Deus, o agir dele na história. E agora que ele falou pessoalmente comigo, porque meu irmão, Deus quer se manifestar a mim e a você de forma pessoal. A gente, na maioria das vezes, conhece a Deus de ouvir falar. E a gente tem uma fraseologia, e a gente tem palavra, um discurso pronto, mas é um discurso que nunca viu a Babilônia pela frente. É um discurso que a gente está no bem bom. É um discurso que não é na hora da angústia. Mas hoje pessoas que estão com a família, como eu peço oração por um irmão chamado Ivanaldo, é um pastor e que está doente, entubado com a Covid. E tem o Giovanni, a esposa, que eles pegaram Covid e pegaram muito séria. E eles tinham mais probabilidade de não resistirem. E pela irmã Leida, a pastora Leida e a sua filha, né? São pessoas que estavam com Covid, né? E não apenas com aquela Covid mais fraca, mas com a Covid mesmo de serem entubados ou de passarem por problemas sérios. Então eu peço a sua oração. Então estas pessoas viram a Babilônia de frente. Então, meu irmão, há momentos em que você diz assim, eu vou ser fiel. Eu jamais duvido de Deus. Você já viu a Babilônia marchando contra você, meu? Você já passou por angústias terríveis na vida que fizeram você perguntar assim, cadê Deus? Certo? Aí o Abacuque agora tem uma experiência profunda com Deus. E ele não caiu, não. Ele não caiu na unção, não. Ele não saiu pulando. Ele não entrou no retraté, não. Ele não tinha nem força nas pernas. Olha o que ele diz. O meu ventre se comoveu. Ele diz, Jesus. A sua voz tremeram os meus lábios. Ele ficou gago, não conseguia falar. Entrou podridão nos meus ossos. A estrutura que sustenta o nosso corpo estava toda apodrecida. E ele disse, certo? Perdi o tônus muscular e estremeci dentro de mim. É assim que fica uma pessoa quando ela tem experiência com Deus. Ela não sai correndo, pulando os bancos. Ela não sai batendo uma na outra nos montes da vida. Ela não sai gritando e falando. Ela sai... Olha, Daniel ficou doente. E o povo de hoje vê anjo. E
fica tudo bem, e não teme, e sai do mesmo jeito, e quando volta no ano já vem namorando, já vem piscando o olho para a mulher do fulano. É, esse pessoal que vê, quem será que eles viram? Será que Deus perdeu o poder daquela época de Abacuque para nós e que hoje Deus aparece e Deus está tão fraco que não causa mais nem calafrio? Porque nós temos duas perguntas a fazer. Esse povo está vendo realmente Deus? Porque se está vendo Deus vai sair diferente. Porque Abacuque chega e diz: o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, eu agora fiquei mudo, eu agora fiquei gago, eu agora não consigo articular palavras, eu estou em pavor. Ele diz: podridão entrou nos meus ossos, tudo que há em mim, as pernas começaram a... Ele diz: Senhor, eu não sei como é que eu fiquei em pé. E ele diz assim: eu estremeci dentro de mim, agora eu tremo, né? Aí ele fala agora: Senhor, já que eu vi tudo isso, aí ele muda. Por isso não dá para entender visões, revelações, profecias no alto do monte ou dentro da igreja, onde as pessoas não tremam diante de Deus, onde as pessoas continuem as mesmas, onde elas não façam perguntas relevantes. E aí o triunfo da fé, ele diz assim: porquanto, depois que eu te conheci, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, quer dizer, não apareça. Esperava os principais produtos aqui. Aí ele está falando, lembre-se que Abacuque vive numa cultura agropastoril, ou seja, que depende da agricultura e da criação de pequenos animais para sobreviver. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, eu planto, mas ela não venha, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, certo? Não vai imaginar uma oliveira mentindo, certo? Minta aqui é esperou e não apareceu. Você plantou e não deu fruto. Nasceu a planta, mas não deu uva. Você esperou e disse: agora eu vou colher, certo? Eu vou ter azeite. Não, ele disse: e os campos não produzam mantimento. Ele está dizendo ainda que faltem tudo, ainda que a nossa agricultura não dê nada. Aí ele vai agora para o pastoril, para o agro. Ele diz assim: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Eis ainda que falte tudo para a nossa subsistência. Ainda que não tenha nada. Olha o que ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz: Deus, eu olhei para as circunstâncias e te questionei, mas agora eu olho para ti e confio em meio às circunstâncias. Ele diz: Senhor, eu olhei para as circunstâncias e aí eu comecei a me queixar de por que as coisas eram assim. Aí eu fui dar uma lida, eu fui examinar os teus atos poderosos, eu fui buscar fé na única fonte capaz de produzir fé, tua palavra e teus atos poderosos. E aí quando o Senhor falou comigo, Deus, foi tremendo. Ele diz: aí eu senti o teu temor, aí o Senhor mudou não a Babilônia, o Senhor mudou não Israel, mas, Senhor, a pessoa mais abençoada nessa história toda fui eu. É isso que eu espero. É que as pessoas mais abençoadas nessa história toda sejamos nós. É que a gente sabe que tem coisa que não tem jeito. É que a gente tem que dizer: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E que na hora que o sapato apertar eu descanse. Que eu não fraqueje, que o Senhor me dê força, que não me deixe cair
em tentação, mas livra-nos do mal. Que eu possa ter fé quando precisar. E ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Veja que os verbos estão no futuro. E exultarei no Deus da minha salvação. Ele agora está crendo que ele faz parte daqueles justos que vão viver pela fé. E isso produz nele uma alegria tremenda. E ele diz assim, o Senhor soberano é a minha força. Agora a fé dele está em Deus, que é o verdadeiro lugar da fé. A nossa fé é como um pássaro que só encontra pouso quando descansa nos braços poderosos do Altíssimo. E ele diz assim, faz os meus pés como o dos servos e me habilita a andar em lugares altos. Eu acho que você já viu, para a gente terminar, aqueles documentários onde você vê umas cabras. Se você ainda não viu, procure no YouTube, né? Cabra que aprende a subir montanha. Elas escalam montanhas. Você fica assim, boquiaberto. Elas vivem lá nos vales, lá embaixo, né? E aí chega uma época em que aquele vale lá embaixo, ele é inundado d'água e é infestado de predadores. E as cabras desenvolveram um meio de escalar montanhas para conseguir alimento lá em cima, certo? E elas não têm corda, elas têm 4 patas, elas não têm mão para segurar, mas elas desenvolveram mecanismos de subida, de escalada, e você fica olhando assim, elas escalam, certo? Com uma habilidade tremenda, até chegar. Aí elas ficam fora do alcance do predador e elas sobem até encontrar comida, então não morrem de fome. Então sempre que lá embaixo fica alagado, elas sobem. Eu sugiro que você veja isso no YouTube, cabras subindo montanhas, certo? E Deus diz, e Abacuque diz, ele faz os meus pés como os das corças. Ele me habilita, ele me prepara. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele está dizendo, agora eu vou sair, certo? Daquelas perguntas. Quem é a mulher de Caim? Pastor, Jesus bebeu água quando jejuou. Pastor, qual era o espinho de Paulo? Pastor, certo? No Apocalipse, quem é a grande Babilônia? Então Abacuque agora está completamente mudado e ele disse, o Senhor me habilitou, o Senhor me treinou. Ele disse, agora eu vou andar em lugares altos. Agora eu escalo montanha. Agora a necessidade é a mãe da criatividade. Ele está dizendo, Senhor, agora depois da fé, Senhor, oh Deus, a fé me faz andar em lugares altos. Senhor, eu me nivelava por baixo. Senhor, e a partir de agora, minha vida vai mudar radicalmente porque eu te encontrei. Então hoje nós vamos fazer um resumo para terminar. E eu quero lhe dizer uma coisa. Abacuque chega para Deus com a queixa, porque em seu país há violência e injustiça. E acontece a mesma coisa conosco. E a pergunta é, será que nós temos levado isso a Deus? Será que nós temos nos preocupado
com coisas realmente relevantes? Será que nós temos buscado em Deus respostas para coisas que realmente fazem sentido? Ou será que nós somos alguém que quer apenas matar a curiosidade, encher o intelecto? Porque Abacuque estava preocupado com a violência, com a injustiça nos tribunais, com a aparente indiferença de Deus. E é inadmissível que homens e mulheres que se dizem de Deus regenerados esqueçam-se da violência, da injustiça, da política suja, da politicagem que corrói o mundo e as estruturas eclesiásticas. De um mundo que se prostitui, de um mundo de crianças abandonadas, porque provavelmente Abacuque viveu numa época muito pobre e ele deve ter experimentado isso. De um mundo de mendigos que são abandonados no meio da rua, de um mundo de gente que está se destruindo pela droga, de um mundo que por causa do pecado está em rota de destruição. Se você observar o mundo que nós vivemos, você vai ver que as pessoas estão se autodestruindo. Elas estão cheias de saúde, aí como elas estão apodrecidas por dentro, elas vão para a prostituição, para o homossexualismo, para as drogas. E a palavra do nosso mundo hoje é tolerância. É deixa. A vida é dele. Ele que morra. E nós, qual será a nossa preocupação? Aí Abacuque, Deus responde a Abacuque. Mas Abacuque não entende. Não entra na cabeça dele. E muitas vezes eu e você queremos entender tudo. Saiba de uma coisa, nós estamos lidando, caminhando com Deus. E há uma disparidade muito grande entre o conhecimento de Deus e o meu. E o teu. E nós queremos compreender de primeira. E nós temos uma teologia, a gente acha que Deus é só aquilo que você estudou comigo na teologia sistemática. E a gente acha que o nosso Deus é só aquilo que os professores podem ensinar, que a gente pode ler nos livros, e que o homem é tão superpoderoso que pode descrever a Deus na sua totalidade. Ou nós somos como Lutero, que diz, há um Deus que se revela, mas há um Deus abscôndito. Deus é infinitamente maior. Será que a nossa preocupação não é de, Deus, eu procurei entender, o Senhor me deu uma resposta, a coisa ficou pior, e aí eu desisti, não vou mais procurar entender. Não. Abacuque começou nesse abraço com Deus, nessa luta com Deus. E Abacuque chega e diz, tu és tão puro de olhos. E ele ora e ele diz, eu vou ficar esperando, atento como uma sentinela. Eu vou ficar de olho aberto, porque eu sei que tu has de me responder. E aí Deus diz, Abacuque, o justo. Aí Deus não bota no plural, porque Deus quer que cada um de nós se veja. Se nós somos pessoas tementes a Deus. Justo aqui é temente, é aquele que coloca sua fé, sua esperança em Deus. Ele disse a Abacuque, por mais improvável que pareça, a notícia que eu vou te dar é que quem vai sobreviver é o justo. Abacuque, é como se Deus estivesse dizendo, Abacuque, meu filho, daqui a alguns anos, um homem chamado Ciro
vai invadir a Babilônia e vai pôr um ponto final no grande império, né, de Nabucodonosor. Mas vocês, que são pequenos, todo o justo viverá pela fé. Você quer continuar existindo, Abacuque? Confie em mim. Você quer continuar? Abacuque, você me fez perguntas relevantes. E eu estou te dizendo, Abacuque, sabe? Quem é que vai continuar, Abacuque? Não são as facções. Abacuque, sabe quem é que vai continuar, Abacuque? Não são os políticos desonestos. Abacuque, você sabe quem é que vai entrar pela eternidade adentro, Abacuque? É o justo. É aquele que crê em mim. E aí quando Deus fala, Abacuque se derrete. Toda a estrutura abacuquiana é afetada. Eu não credo em gente que encontrou com Deus e não teve todo o seu ser afetado. Eu não creio que Deus perdeu o seu poder, eu creio que é o mesmo, que quando Ele fala conosco, não há força nos nossos pés. Todo o nosso corpo desfalece, todo o nosso linguajar emudece, tudo dentro de nós revira, porque nós estamos caminhando com o Eterno, com Yahvé Tsabaoth. E a nossa resposta, depois de ter esse encontro com Ele, é dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, eu olhe para o curral, não haja uma vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Até hoje eu olhava para as coisas, agora eu olho para Deus. Que Deus abençoe. Faça, eu não vou fazer reflexão hoje, faça a sua reflexão. Que Deus abençoe. Até a noite, 20h40, à noite, pregação. Então junta a família. Manda um zap para amigos. E diz que às 20h45 nós estaremos transmitindo a palavra de Deus, uma palavra de salvação. Porque eu estou preocupado em ganhar almas. Se você não tem ganho a sua família e você quer que elas sejam alcançadas, então reúna a família dentro de casa. Ligue para a sua família e diga: olha, hoje à noite a palavra de Deus vai ser pregada. E esteja ligado na comunidade bíblica online. E que nós vamos estar pregando, porque eu tenho mandado muitas mensagens, como eu sempre estou batendo nessa tecla. Você vai ver no meu Instagram um monte de mulher de biquíni. Você vai ver nas minhas redes sociais. Porque eu estou mandando mensagens para elas. Eu estou mandando mensagens para todo mundo. Eu tenho horas que eu passo horas no telefone. Eu copio a mensagem. Copio uma mensagem que eu acho que seja de evangelização. E aí eu colo, eu boto assim, com K. Aí o que vem lá com K, eu vou colando e eu boto assim: eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, pregando a mensagem do amor de Deus na pessoa do meu Senhor Jesus Cristo. Se você quiser saber mais do meu canal no YouTube, a minha página, eu coloco o endereço. Certo? Então, se você quer evangelizar, está aí um bom meio. Então, que Deus abençoe. Até a noite.